tudo bem? Aqui é a Vânia Dalbello e hoje eu vim aqui então contar um pouquinho mais sobre a minha história, contar da onde começou as coisas e da onde começou o Pilates for Kids. Então, como você já sabe, eu sou a Vânia Dalbello, eu sou casada, tenho 2 filhas, sou profissional da área de educação física, sou profissional de Pilates e tudo começou na minha infância, quando eu fui atleta profissional de ginástica artística, sendo que a ginástica artística foi algo que fez parte da minha total infância. Eu lembro que na época nós éramos atletas, né? E quando a gente fala a nível profissional, a gente sabe que o grau de exigência, o grau de dedicação, de esforço é muito maior, né? Então a minha vida ela foi realmente voltada nessa faixa de tempo, né? 99% para ginástica. Então, na realidade, isso começou comigo, né? Então, eu sempre digo, né? Quando a gente acaba fazendo por muito tempo alguma atividade, ou essa atividade é algo que a gente gosta muito, isso realmente faz com que a gente cresça e a gente almeje trabalhar com aquilo que a gente tanto ama, né? E quando eu cheguei em torno dos 14, dos 15, 16 anos, chegou um ponto que eu não tinha mais como continuar fazendo, porque na realidade a gente começa a ter alguns gastos, algumas necessidades, a gente começa a ser mocinha, né? Então a gente tem que começar a fazer coisas que realmente retornem, né? E a gente sabe como qualquer outra atividade física, a gente acaba tendo dificuldades, né? Em se manter no mesmo esporte em função de outras demandas, né? Então eu acabei encerrando a minha carreira profissional de ginástica, mas sempre ficou junto comigo aquela questão de quanto era bom, quanto era gratificante, quanto é prazeroso, porque quem conhece a ginástica artística sabe o quanto ela desenvolve o ser humano, o quanto o praticante da atividade começa a ter muito mais autoconfiança, vence-se os medos, a gente nunca termina, a gente nunca conclui nada, porque sempre tem algum exercício mais difícil, e isso é muito viciante, porque quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer, mais a gente quer melhorar, mais a gente quer progredir. E eu acredito que isso foi algo que realmente fez parte da minha vida e ainda hoje faz parte, porque muitas das coisas que eu lembro que acontecia naquela época, de tu tem que superar o teu medo, tu tem que vencer o medo, tu tem que fazer para perder o medo, hoje é algo que realmente acontece comigo, porque diversas vezes a gente acaba tendo que enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas realidades, enfrentar as dúvidas que vão surgir da gente. Então, na realidade, isso já começou lá na minha infância, quando eu fui atleta, né? Enfim, retomando ali, terminei então meu período, né, de atleta com a ginástica, e aí eu estava terminando o ensino médio, na época em torno de 15, 16 anos, 17 anos por ali, e aí eu decidi então que eu iria sim trabalhar com aquilo que eu mais gostava, que era movimento, que era atividade física. Se não fosse com a ginástica, que na realidade era o que eu gostaria de trabalhar, ia ser com alguma outra coisa que fosse atividade física, né? Então eu entrei para a graduação e comecei a realmente fazer o curso. O curso ele é muito prazeroso, ele é algo que realmente gratifica a gente em poder fazer esse curso, em poder estar nas aulas, estudando, entendendo o porquê das coisas, o porquê de tudo que acontece com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas. Enfim, eu demorei em torno de uns 6 a 8 anos para me formar, em função de que na realidade a minha família era humilde, ainda é humilde, né? E eu tinha que trabalhar para me sustentar, né, para pagar a minha faculdade. Então eu não conseguia fazer todas as disciplinas que era necessária. Então eu acabei prorrogou um pouquinho mais a minha graduação, né? Demorou um pouquinho mais para me formar. Porém, eu acho que tudo na vida tem um porquê, né? E isso faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa vivência, né? Eu tenho certeza que a conquista de ter conseguido se formar com os seus próprios passos, com sua própria força de vontade, é uma gratificação muito maior, né? Então, isso é algo que realmente me gratifica de saber que eu consegui a minha primeira batalha, né?
depois da ginástica financeira, era querer realmente concluir o curso, e eu consegui concluir o curso. Porém, como a gente sabe, é um curso que ele tem um pouco de limitações, né? E no início de qualquer graduação a gente não consegue, às vezes, se manter com o valor que a gente, às vezes, acaba conseguindo trabalhar na área, né? Então, eu comecei a procurar outras vértices, enfim. Porém, ainda na graduação, né? Alguns colegas me falavam, tu conhece o Pilates? Vamos fazer um curso de Pilates? E isso, na época, era algo que eu tinha um preconceito, né? Não conhecia o método, porém eu julgava pelo nome ou pelo que as pessoas falavam, né? Que realmente as pessoas às vezes falam algo que elas não sabem, que não era legal, que era algo muito chato, monótono, na minha cabeça era isso que passava. Porém, eu acho que as coisas, o universo conspira, né? E as coisas começam a vir na sua mente, as coisas acontecem, mostra-se outras vezes e vai acontecendo. E aí eu me lembro que um dia trabalhando, veio uma propaganda do método, e aquilo disse, aquilo que foi falado pra mim e tal. Mas na hora eu não me dei conta, né? Enfim, passou-se mais um tempo, de novo, a gente sabe, né? Quando a gente clica num lugar, aquilo começa a passar várias vezes, né? E aquilo começou a dizer, poxa, eu acho que é pra mim fazer. Vou fazer, pensei, né? Vou fazer esse curso de Pilates aí, vamos ver o que vai dar. Mas foi bem desmotivado, esse foi meu primeiro curso, né? E eu pensei, vai ser alguma coisa meio daquilo que eu tô pensando, né? Enfim, pra minha surpresa, boa, né? Quando eu fui pro curso, aquilo parece que caiu por terra todos aqueles preconceitos que eu tinha. Era totalmente diferente do que eu imaginava ser. Conforme o professor ia mostrando, ia explicando, ia falando do próprio Joseph, né, da própria metodologia, da contrologia, da importância dos movimentos, da sequência das coisas, aquilo começou a me remeter muito à minha infância. Assim como a ginástica, existe toda uma metodologia, existe toda uma continuidade, uma sequência, uma exigência do movimento ser perfeito, ser o melhor que tu possa. Então tinha muitas coisas que casavam com o método Pilates, né? E aí foi quando a coisa realmente caiu. Foi quando eu me dei por conta que, poxa, realmente eu acho que eu vou... gostei disso. Comecei a gostar. E o curso foi continuando, foi continuando. Eu sei que no final do curso eu já estava comprada, né? Eu já estava vendida pro método Pilates. E eu saí de lá decidida que eu iria então trabalhar com Pilates. Na época eu até já estava trabalhando com atividade física e tal, e aí eu fui dando um jeito de começar a fazer a propaganda e mostrar o quanto o Pilates era importante, o quanto as pessoas deveriam já começar a trabalhar, a praticar. E comecei do nada, eu não tinha lugar, eu não tinha aparelho, eu não tinha aluno, né? Eu lembro até hoje que uma vez meu esposo disse pra mim, mas Vânia, como é que tu quer comprar um estúdio de Pilates se tu não tem nem aluno pra começar, né? Mas aquilo pra mim era algo que ele falava isso e pra mim na época me remetia como, isso é só um detalhe os alunos vão vir, não tem por que não vir, não tem como não vir quando a pessoa entende a dimensão que é, né? E foi o que aconteceu, fui lá, adquiri os aparelhos, né? Eu lembro que na época eu fiz em diversas prestações para pagar, mas consegui fazer. E aí comecei a divulgar, comecei a ter alunos, e isso começou a fazer com que eu realmente fizesse algo prazeroso, aquilo que realmente eu gosto de fazer, gostava e gosto de fazer, né? Que é trabalhar com movimento, trabalhar com exercício, trabalhar com o desenvolvimento das pessoas. E passaram-se um tempo, né? Eu engravidei. Então, nessa época eu já estava casada. E então, como eu falei, né? Eu já era casada. Então eu engravidei e aí aquilo começou a cair a ficha em algumas coisas. Aí eu comecei a perceber, e a gente sabe que toda mulher, principalmente gestante, grávida ali, a gente começa a ter uma sensibilidade maior, a gente começa a sentir coisas diferentes, a gente começa a ver as crianças com outro olhar, a gente começa a perceber as necessidades mais, às vezes ela não é tão visível, mas a gente acaba vendo coisas, às vezes, onde a grande maioria das pessoas não percebem. E eu comecei a pensar, poxa, olha só, quantos alunos que eu recebo
que me chegam aqui no estúdio relatando dores, relatando que sentem essas dores em função de terem feito muitas coisas erradas na sua adolescência, na sua fase de criança, carregavam muito peso, sentavam de maneira inadequada, porque ninguém falava isso para eles. Isso são relatos de pessoas, de alunos meus que passaram, e isso era muito comum, e ainda é muito comum, né? A gente seguidamente chega algum aluno novo e quando tu pede para contar o que aconteceu, eles normalmente falam, né? Ah, porque eu tive isso, eu tenho essa dor há muito tempo, começou quando eu era criança ainda, mas porém eu nunca fiz nada porque ninguém nunca me explicou, eu não sabia e tal. E eu comecei a pensar, poxa, tem alguma coisa que deve ser o universo conspirando aí para que eu realmente faça alguma coisa. Primeiro que o Pilates tem tudo a ver com a ginástica, que era algo que eu amava e amei por muito tempo. Depois, o Pilates tinha falado muito da questão do quanto era importante fortalecimento, alongamento, trabalhar o corpo, trabalhar a prevenção, né? Não precisa ser a gente trabalhar na pessoa só quando ela tem o problema. Aí chegam os alunos e me dizem que na realidade eles começaram a ter essas dores quando eles eram crianças. Aí eu comecei a ligar. Poxa, tô achando que alguma coisa tem que ser feita. Por que a gente já não, então, trabalha na criança, né? Se as próprias pessoas relatam que começou na fase de criança ou adolescência, enfim, por que a gente precisa esperar o adulto chegar no estúdio, precisa esperar o adulto procurar uma orientação, se ele pode sim, se a gente pode sim já introduzir na criança, ensinar as crianças a fazer. E isso ficou martelando na minha cabeça. E aí eu sei que eu comecei a falar pra um, fala para outro, e todo mundo começou a dizer, é verdade, Vânia, é verdade, né? Por que a gente tem esse costume, né, de só procurar as coisas quando já está num grau mais acentuado, já está numa situação mais complicada? A gente acaba não procurando isso antes. E eu disse, pois é, só que às vezes a gente não vai em busca, porque a gente não sabe, ninguém nunca explicou, não tem um profissional que trabalha com isso, por enquanto e tal. E aí foi indo. Eu sei que eu começou aquela pulga atrás da minha orelha. E aí foi passando, aí a minha filha nasceu, então a minha gestação foi toda meio que pensando nisso e tal. Daí nasceu a Valentina, que é a minha filha mais velha. E eu comecei então aquele período de mãe, de amamentação, eu tive que dar um stand-by nisso, né? Dar uma parada. Peguei as minhas ideias, o meu projeto, botei na gaveta e disse, bom, agora eu preciso cuidar dela. E aí depois eu vou ter tempo de fazer isso. E foi o que aconteceu. Durante um ano e pouco, 2, foi o que aconteceu. Eu deixei o projeto meio na gaveta, as ideias e tal. E aquilo foi, e eu sempre me mantive fazendo curso e tal. E até que um dia uma profissional da área me disse, Vânia, vai ter um curso em São Paulo e que vai ser falado sobre Pilates para criança. E aí, eu fiquei assim, e até na época eu lembro que quando eu até comentei com ela, disse, eu tenho uma ideia de fazer isso. Aí a pessoa me disse, meio que olhou e disse, meio que deu uma risadinha, dizendo, é legal, mas não... Eu percebi que ela não achava que aquilo era importante, né? Mas enfim. Aí quando ela me falou aquilo, eu disse, é agora. Eu sei que a Valentina na época era pequena, e eu disse, não, eu vou pra São Paulo, porque era algo forte dentro de mim que me dizia, Vânia, vai, que é aí que tu vai começar a fechar as coisas. E aí eu fui para São Paulo e realmente tive a oportunidade de fazer um workshop que era voltado para criança. E tudo aquilo que era um anseio dentro de mim começou a fazer sentido e realmente a entender que realmente era possível, que o próprio Joseph já tinha falado, já tinha escrito no seu próprio livro, Eduque Primeiro a Criança, da necessidade de se introduzir nas crianças, que isso já era introduzido nos Estados Unidos, que já existia isso, mas a gente sabe que para chegar no Brasil às vezes demora muito tempo. E eu saí de lá, desse workshop, decidi, mais uma vez comprada, né? Que era algo que precisava ser feito. Eu me lembro que na época nós estávamos em 10 profissionais fazendo esse workshop. Então, se tu for parar e pensar na dimensão da quantidade de pessoas que trabalham com Pilates no Brasil, é muito pequeno. E eu acredito que de lá, muito poucas pessoas continuaram a trabalhar com crianças, né? E eu saí de lá decidida então que eu ia sim fazer um projeto, eu ia mostrar para os profissionais, eu ia mostrar para as escolas a importância de realmente fazer o Pilates, né? De introduzir nas crianças. E aí saí de lá,
peguei meu projeto, minhas ideias, que tinha alguns rabiscos, né? E comecei a estruturar os objetivos, por que de fazer isso, o como a gente poderia assim trabalhar, a quantidade de crianças que a gente podia atender ao mesmo tempo, quando isso é na escola, enfim, montei todo um projeto e fui lá com a cara e com a coragem e marquei uma reunião, falei com a pessoa, está aqui o projeto, posso apresentar e tal? E a pessoa na hora ela disse, nossa, é muito legal, é realmente algo que precisa ser trabalhado, precisa sim ser introduzido. E foi ali que eu comecei então a engatinhar com o método Pilates for Kids, né? Então eu comecei na escola, eu comecei a trabalhar com turmas de crianças, né? Eu me lembro que a minha ideia no início era trabalhar da primeiro ano, né? Então com 6 anos até o quarto ano, quinto. Porém, a escola me pediu se eu não teria condições de trabalhar com crianças menores. E aí eu disse, não, vamos lá, né? A gente abraça qualquer parada nessas horas. E aí comecei com crianças do jardim já. Então eu trabalhei e trabalho ainda, né, com crianças de jardim, pré-1, pré-2, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Então são uma faixa etária de crianças muito importantes, né? Que é uma fase muito de desenvolvimento, que a gente pega várias fases de desenvolvimento motor e a importância realmente de se trabalhar. E fui com a cara, com a coragem, com o projeto, com a bagagem que eu tinha de ginástica, a bagagem que eu tinha dos cursos que eu fazia realmente do Pilates, do que eu trabalhava de Pilates realmente no estúdio, no meu estúdio, com toda a parte que eu tive da graduação. E até antes eu não falei, mas eu fiz magistério, então a gente aprende a ter didática de que como a gente ensina, como a maneira que a gente ensina as pessoas, né? Que às vezes a gente, abrindo um parênteses, né? Às vezes a gente tem profissionais excelentes, porém eles não sabem transmitir o conhecimento, né? Então a importância também de toda a minha bagagem anterior, né? Fazer parte hoje do que realmente acontece. Então eu comecei a ver que tudo aquilo que aconteceu desde a infância parecia que era uma preparação para mim realmente estar fazendo o que eu precisava fazer. E de que realmente era algo que eu acredito que é importante ser feito, que eu acredito na necessidade cada vez mais de se trabalhar nas crianças, cada vez mais a gente precisa trabalhar elas estão vindo e sendo desenvolvidas e crescendo num ambiente cada vez menos propício à atividade física, menos propício a fortalecimento do corpo, a trabalhar o próprio corpo e ao mesmo tempo uma tecnologia que está chegando cada vez maior, que a gente não vai ter como tirar, não tem como tirar, os eletrônicos, eles vão vir cada vez mais e a gente precisa preparar essas crianças. Eu sinto essa necessidade nas minhas filhas, né? De realmente eu preparar elas para o mundo. A gente precisa preparar elas para o mundo. A gente não pode fazer um mundo para elas. A gente precisa preparar que elas realmente se dê bem lá na frente. E isso começou então a acontecer. Comecei a ir para a escola, comecei a perceber a necessidade de se trabalhar, as demandas, aquilo que realmente era necessário ser trabalhado, aquilo que realmente é importante ser feito, as orientações com os pais, uma reeducação, né, principalmente da criança, porque ela já vem com uma ideia de casa e aí você começa a apresentar outras formas. E isso realmente eu fui vendo. E aí eu lembro que na época, até antes de eu ir para a escola, né, a escola um ponto que eu acho que é importante falar, a escola me disse, mas Vanessa, se a gente fizesse só um teste, assim, vamos ver quem os pais querem que faça, porque na realidade é algo realmente novo, porque não existe isso em escola, é algo que não tem em escola nenhuma e tal, e tal, e tal. E realmente, ainda hoje, existe projeto, sim, nas escolas, extra classes, né? Assim como a escola queria que eu fizesse. Mas da maneira que eu consegui convencer a escola de que era necessário introduzir no currículo, que as crianças precisavam fazer todas as semanas, que isso era como se fosse um degrauzinho em cima do outro para o desenvolvimento, para o entendimento. Não existe. Nós somos a única escola do Brasil que tem currículo, que tem Pilates Kids no currículo. Então, todas as crianças têm Pilates semanais, independente da idade, independente da condição financeira, né? Então, porque às vezes isso também acontece. E aí eu disse para a escola assim, poxa,
Mas a escola é realmente uma educadora, né? Vocês realmente educam, vocês desenvolvem toda a parte cognitiva, toda a parte de pensamento lógico, toda a parte de desenvolvimento. Por que que a gente vai oferecer só para algumas crianças toda essa base de fortalecimento, de trabalhar o corpo como o Pilates? Aí o profissional disse assim, mas ele já tem educação física. E aí é quando a gente realmente tem que conhecer o que a gente trabalha, para realmente mostrar a importância. Aí eu disse para a pessoa, pois é, já tem educação física e teve sempre educação física. Desde a época de que realmente vocês eram crianças e vocês hoje têm dores. Por que vocês têm dores? Porque não foi trabalhado o que realmente é necessário trabalhar. Né? Não que a educação física, e eu sou profissional de educação física, eu sei a importância de se trabalhar. Mas existem fatores, existem musculaturas, existem movimentos que são trabalhados no método Pilates que não são trabalhados em nenhuma atividade física. E por isso que eu afirmo a vocês de que é importante sim a gente introduzir no currículo e que todas as crianças tenham a oportunidade de ter os benefícios do método. E aí eu disse para a escola assim, vocês não concordam comigo? Na realidade a gente não estaria sendo coerente em proporcionar para algumas crianças e não para todas, né? E aí foi que conversa vai, conversa vem, ajusta um lado, ajusta outro, a gente fechou, então, que realmente ia ser, eu bati, né? Bati na tecla do quanto ainda eu confirmo e eu acredito que tem que ser trabalhado em todas as crianças, não só naquelas que a gente julga precisar. Mas são coisas que às vezes a gente precisa realmente ter noção, né? E aí eu sei que eu disse pra eles assim, então a gente vai realmente fazer um projeto para trabalhar com todas as crianças. E eu trabalho com turmas de crianças, são turmas às vezes de 20, 25, de 10, de 15, e isso faz com que a gente realmente amadureça e a gente desenvolva habilidades, a gente desenvolva maneiras de trabalhar com várias crianças, com menos crianças, desenvolva atividades que consigam ensinar mais crianças ao mesmo tempo, que seja lúdico, que seja prazeroso. Você imagina trabalhar com 20 crianças se a atividade não for legal, não for prazerosa. Você realmente não consegue fazer um trabalho. Porque realmente as crianças são verdadeiras. Vão dizer, ai que saco, prof, isso aqui é muito chato, eu não vou fazer. E não é isso que acontece. Bem pelo contrário. As crianças vêm motivadas e muito contentes para as aulas. E foi aí que então eu comecei o primeiro passo do Pilates. Depois disso, então, eu comecei a trabalhar então com o Pilates no estúdio, porém de uma maneira mais voltada para quantidades de crianças, porque eu julgo que a gente precisa fazer a base do Pilates. Não adianta a gente simplesmente pegar a criança e colocar na aparelhagem, que ela não foi desenvolvida para elas, né? Ela não tem uma ergonomia adequada para as crianças, elas estão em crescimento, e não é a orientação que o Joseph deu. O Joseph sempre disse, comece pelo início, comece pelo base, e o base do Pilates é o solo. Então eu levei essa mesma metodologia de ensino da escola para o estúdio, e eu trabalho no estúdio também com grupos de crianças um pouco menores, não tem 20 crianças, 25, mas tem em torno de 5, 6 crianças, que é uma quantidade que dá para se fazer muito mais coisas, né? Enfim, e aí eu sei que comecei a trabalhar, comecei a postar coisas no Facebook, comecei a colocar nas mídias sociais e tal, e eu comecei a ter várias pessoas profissionais da área me pedindo para mim, Vânia, como é que eu faço, como é que eu começo um projeto, por onde eu começo, como é que isso, como é que aquilo. E eu comecei a pensar, poxa, realmente eu tive muita dificuldade em começar, porque realmente não tinha material, não tinha aonde começar. Então, por que que eu não posso, daqui a pouco, ajudar essas pessoas, né, a levar a metodologia do Pilates para criança para outros lugares, para outras escolas, para outros estados, que realmente a gente tem essa necessidade, as crianças precisam ser trabalhadas. E eu comecei a pensar, poxa, eu posso sim ajudar. É lógico que eu não sei tudo, mas eu sei muito mais do que quem está começando, né? Eu já tenho 4 anos de bagagem, de prática, né? De conhecimento, fora os anos anteriores de estudo, eu posso sim contribuir. E foi aí que eu comecei, então, a planejar, a pensar numa maneira de montar aulas, de montar um curso que fosse ajudar profissionais a começar esse trabalho, a mostrar, né, essas vértices, a mostrar esse nicho de mercado que é muito pouco explorado,
que tem muitos profissionais com medo, muitos profissionais que não foram preparados para trabalhar com crianças, mas que a gente vai desenvolvendo, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter sido atleta, de ter feito magistério, de ter feito educação física. Então, eu tive uma base de realmente como trabalhar com criança. E isso a gente pode realmente ensinar as pessoas, que elas realmente possam levar isso para suas cidades, né? E aí eu fui pensando também, poxa, eu não vou trabalhar com todas as crianças, eu não vou trabalhar com todas as escolas, eu não tenho condições físicas de estar em todos os lugares. Mas é algo que eu acredito que nós podemos sim transformar uma nova geração. A gente pode educar uma nova geração a ser pessoas com uma qualidade de vida melhor, com uma perspectiva de vida melhor, porque elas foram educadas, elas foram ensinadas. Então, por isso que eu defendo, por isso que o meu projeto começou, por isso que até então eu venho trazendo para vocês maneiras e formas e atividades de que a gente pode sim trabalhar com as crianças. E por isso que o projeto e por isso que o curso Pilates for Kids foi feito. Então, para trabalhar realmente todas essas crianças que a gente precisa, essas crianças que você percebe, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, né? Então, essas crianças, elas vão precisar e eu sei que a gente precisa, sim, dar o primeiro passo. Então, essa foi a minha história, foi daí que começou, foi desde lá da minha infância que a atividade física faz parte da minha vida, de todo o meu desenvolvimento, e cada vez mais as crianças fazem parte da minha vida. Depois da Valentina, então, que hoje tem 6 anos, eu engravidei depois da Martina, então, que ela está já com 2 anos, e cada vez que eu olho para elas, eu tenho esse sentimento de que elas vão ser adultos muito mais saudáveis, né? Com muito mais orientação, com muito mais educação, porque elas têm a oportunidade de ter essas formações, né? Então, eu acho que eu, como mãe, me sinto com o dever cumprido de estar passando esse conhecimento, assim como eu gosto de ensinar minhas filhas, eu acredito que outras mães adorariam ter essa oportunidade de ser trabalhado os seus próprios filhos. Então você que daqui a pouco é da área, que trabalha com Pilates, dá uma olhada, olha com outros olhos todo esse nicho, todas essas crianças que precisam da sua orientação, da sua formação, da sua ajuda. E que a gente, eu, você e todas as pessoas que trabalham com isso, a gente tem uma meta sim, de transformar essas crianças, de fazer com que elas se tornem adultos melhores, mais saudáveis, com menos dores. E a gente pode sim transformar uma nova geração. Ok, pessoal? Então essa foi a minha história, espero que tenham gostado e é daí que começou tudo, ok?